bom dia, você está no canal Professor Belém nesta quinta-feira, dia 6 de julho de 2023, sejam todos bem-vindos. E eu tenho dito aqui neste canal, meus amigos, que a antiga União Soviética está voltando. No momento, ela parece eclipsada pela sigla BRICS, mas não podemos nos enganar. Há uma intenção muito forte no Kremlin de ressuscitar a antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que no passado estava basicamente concentrada no leste europeu. O retorno da União Soviética traria agora a novidade da América Latina. Sim, é o que tudo indica. América Latina, América do Sul, América Central e Caribe estariam praticamente dentro da antiga União Soviética hoje. Eu já falo sobre isso daqui a pouquinho. Antes, um barraco homérico na Casa Branca. Homérico, eu quis dizer Hunter-mérico, desculpem. Um barraco Hunter-mérico na Casa Branca. Acho que todo mundo já sabe. No domingo à noite, um funcionário da Casa Branca fazia uma inspeção de rotina nos anexos e descobriu, pasmem, um papelote de cocaína ali na entrada onde os populares, os visitantes, deixam as suas coisas. Estava lá dentro de uma bolsinha um pacotinho do tamanho de uma moeda de 10 centavos, dizem as agências de notícia, cheio do pozinho branco. Pois é. E aí, claro, isso vazou e a mídia hoje está querendo saber de quem é o papelote. Donald Trump aproveitou a oportunidade para dizer que o papelote é, evidentemente, de Hunter Biden e de seu papai, Joe Biden. Mas ele disse também que pode ser que o papelote pode eventualmente pertencer a Jack Smith, que é o procurador encarregado da investigação contra ele, Donald Trump, por manuseio incorreto de documentos confidenciais. Ele disse: o enlouquecido Jack Smith, o louco conselheiro especial que odeia Trump, ele falando dele mesmo, foi visto na área da Casa Branca onde o papelote foi encontrado. Foi só uma pergunta, claro, mas uma pergunta bastante irônica. Ele disse isso porque, segundo ele, Trump, o investigador, parece um viciado em crack. Por falar em crack, muita gente está dizendo que o papelote não pode pertencer a Hunter Biden. Isso porque, no domingo, ele estava na casa de veraneio dos presidentes americanos, em Camp David. Então, não poderia ser dele. Mas outra razão para descartá-lo como suspeito é que ele não é chegado nessas coisas. O negócio de Hunter é o crack, segundo as más línguas. Por falar em más línguas, muita gente está chamando hoje a Casa Branca de Casa da Branca. Pois é. Mas a situação exige sim uma explicação do governo. Pelo menos o serviço secreto está realizando análises de impressão digital e DNA no papelote de cocaína encontrado na Casa Branca, divulgou o Daily Mail. A bolsa é do tamanho de uma moeda de 10 centavos e foi descoberta no domingo em um cubículo da área do saguão, área oeste, desculpem a nossa falha, onde os visitantes deixam os seus celulares e outros eletrônicos antes de entrar no complexo. Pois é, então, esse é o barraco. Bem, agora vamos às notícias um pouco mais sérias. Essa tem ares de denúncia e denúncia grave. Uma ONG chamada PD, ou Prisoners Defenders, uma ONG cubana sediada em Madrid, fez uma denúncia dizendo que a Rússia está recrutando soldados cubanos para a guerra na Ucrânia. Bem, a matéria publicada no National Interest é assinada por Luiz Fleshman e diz o seguinte: Prisoners Defenders, uma ONG voltada para os direitos humanos cubanos, com sede em Madrid, informou que o governo cubano e os governos cubano e russo assinaram um acordo segundo o qual
Cuba enviaria soldados para participarem da guerra na Ucrânia. De acordo com o PD, ou Prisoners Defenders, a Rússia pagaria a cada soldado $2.000 mensais, mas o governo cubano ficaria com 75% a 95% dessa receita. Aqui é importante levarmos a sério o que diz essa ONG pelo fato de ter denunciado anteriormente, já há um bom tempo, que médicos cubanos eventualmente enviados para outros países também tinham o seu salário praticamente confiscado pelo governo da ilha. E depois comprovou-se, sim, que de fato, ou pelo menos muitos médicos denunciaram, que tinham que passar boa parte do seu salário para Fidel, o companheiro, Fidel. O relatório afirma também que esses soldados não têm escolha, a não ser juntarem-se às tropas russas. Caso contrário, eles estariam sujeitos a retaliações e punições. Esta não é a primeira vez que soldados cubanos foram enviados para o exterior dessa maneira, ou vai ou vai. Estiveram envolvidos em guerras em Angola, Etiópia, Congo, Argélia, Iraque e Síria. Só na África estima-se que Cuba tenha perdido 5.000 soldados. É razoável supor, diz Fleischmann, que as baixas cubanas serão significativamente maiores na guerra atual, pois provavelmente terão o mesmo status dos prisioneiros recrutados pelo grupo Wagner, que eram basicamente usados como bucha de canhão na Ucrânia. Aliás, o grupo Wagner, boa parte do grupo Wagner, foi recrutado das prisões russas. Muita gente resolveu vestir o jaleco do grupo Wagner para ter a sua pena, digamos assim, cancelada. Sai da prisão e vai para a Ucrânia. Muitos acabaram morrendo como bucha de canhão, segundo o autor da matéria. O governo cubano se beneficiaria economicamente de tal acordo e os russos começariam a reduzir a sua dependência do grupo Wagner. Além disso, presumivelmente fortaleceria a aliança entre Rússia e os regimes de esquerda latino-americanos. Olha a nova União Soviética aí, gente. Como a Venezuela, de Nicolás Maduro, a Nicarágua, de Daniel Ortega, e a Cuba, de Díaz-Canel, que apoiou Putin durante a rebelião de Wagner. Claro que muita gente aqui pensou no Brasil de Lula, não é mesmo? Mas isso não está no corpo da matéria. Foi só uma elucubração da minha parte. Existe uma aliança estratégica entre Rússia e os regimes liberais de esquerda na América Latina. A Rússia enviou também equipamentos militares, tropas e mercenários para a Venezuela, incluindo membros do grupo Wagner. Implantou sistemas de defesa aérea S-300 e forneceu centenas de conselheiros militares para a Venezuela. A Rússia também enviou bombardeiros nucleares Tupolev Tu-160 para a Venezuela e para a Nicarágua. Na Nicarágua, o regime de Daniel Ortega autorizou de 180 a 230 soldados, aeronaves, navios e armas russas a operarem em seu território. Da mesma forma, tropas russas foram treinadas na Nicarágua e na Venezuela. Faz sentido, então, diz o texto, que como parte dessa aliança, Putin tente oferecer acordos semelhantes a Maduro e Ortega para recrutar mais soldados de acordo com as necessidades. A teimosia de Putin provavelmente não levará ao fim do conflito tão cedo. As baixas se multiplicarão e os regimes latino-americanos, cada vez mais autoritários, poderão sacrificar seus filhos em uma guerra sem sentido e prolongá-la indefinidamente. Bem, isso, claro, exige muita reflexão lá por parte da Casa Branca, se é que o pessoal não está fazendo outra coisa, né? Porque, devido às mais recentes descobertas, a gente não sabe mais se tem alguém na Casa Branca
apto para entender a realidade, não é mesmo? Tem muita gente lá na Casa Branca pensando apenas na carreira, também dizem as más línguas. Mas não importa, o fato é preocupante. Pelo menos o Pentágono deve estar se debruçando sobre este problema. Por quê? Porque os Estados Unidos estão, claro, defendendo a Ucrânia, condenando a invasão do país e fornecendo toneladas de dinheiro e muito armamento para a Ucrânia. E de repente ali no seu quintal, um país pequenininho, uma ilha, chamada Ilha Prisão, está mandando soldados para lutarem contra os interesses dos Estados Unidos. Claro que não seria a primeira vez. Acontece que os Estados Unidos abandonaram a América Latina, que pode muito bem servir aos interesses de Putin nesse momento contra os Estados Unidos. Bem, o fato é o seguinte: se a Ucrânia entrar em algum momento na OTAN, como ficariam esses países? Seriam acusados de agressão direta a um membro da OTAN, permitindo os Estados Unidos retaliarem a América Latina por conta desta posição? Bem, no momento, claro, é tudo incerto, mas o risco é real. Por falar em risco real, outro artigo do mesmo National Interest, esse, porém, no entanto, publicado por um brasileiro, o jornalista Leonardo Coutinho, da Gazeta do Povo, diz que o Brasil está, sim, financiando, de certo modo, a guerra da Ucrânia, quer dizer, financiando a Rússia na guerra da Ucrânia. Isso porque está importando o petróleo russo como se não houvesse amanhã. A quantidade de petróleo russo entrando no país é inédita, segundo essa matéria publicada no National Interest. Entre outras coisas, Coutinho diz o seguinte: a enxurrada de diesel russo no mercado brasileiro resultou de uma combinação de oportunismo, ideologia e populismo. Os importadores preferem comprar dos russos, que oferecem descontos de até 25 a 35 dólares por barril, para garantir novos mercados e evitar sanções impostas pelos Estados Unidos e União Europeia. Os importadores brasileiros, incluindo a estatal Petrobras, têm se beneficiado dos descontos oferecidos pelos russos. A obtenção de lucros com a guerra na Ucrânia não é exclusividade do Brasil. Outros parceiros de Moscou nos BRICS, como China e Índia, também estão aproveitando os baixos preços do petróleo russo. Por mais que tente manter uma aparente neutralidade no conflito, Lula recorrentemente culpa os Estados Unidos e a União Europeia pelo prolongamento da guerra. Não só falha em isolar a Rússia, como parece permitir-lhe o acesso ao mercado brasileiro. Além disso, o influxo de combustível barato no Brasil impacta a política doméstica e ajuda o governo Lula a conter a inflação ao reduzir os preços dos combustíveis e aumentar os impostos. Ao permitir a importação de óleo de sangue para o Brasil, Lula está indiretamente financiando o esforço de guerra da Rússia. Desde que assumiu a presidência, Lula reiterou repetidamente sua recusa em ajudar os ucranianos. Em janeiro, ele ainda recebeu a visita do chanceler alemão Olaf Scholz, que tentou convencer o presidente brasileiro a fornecer munição para canhões antiaéreos alemães, os canhões Gepard, com destino à Ucrânia. A resposta de Lula foi não. Lula, sempre justifica que o Brasil não vai entrar na guerra ou fomentar a guerra como fazem os Estados Unidos e a Europa. Mas o que Lula, paradoxalmente, não sabe ou não quer que saibamos é que suas escolhas já colocaram o Brasil de um lado da guerra, termina Coutinho dizendo. Pois é, então está aí. Se de fato a minha teoria do retorno da União Soviética voltou, tendo agora a participação direta de países da América Latina, devemos entender o seguinte: um deles, um muito grande, que parece quer surfar na onda da neutralidade sem nenhuma neutralidade,
teria a missão de enviar dinheiro, comprando petróleo barato. E os outros, os menores, envolvidos em, digamos assim, outras guerras, já com muita experiência em conflitos, principalmente contra o seu próprio povo, como o caso de Nicarágua e Cuba, enviariam soldados, o mais soldados, uma alusão ao mais médicos. Bem, então é isso. Se de fato a nova União Soviética está se servindo de países latino-americanos, devemos imaginar que muitos deles servirão, sim, como bucha de canhão, enviando seus soldados, principalmente aqueles que têm mais experiência em endurecer o jogo, principalmente contra a sua própria população, como é o caso de Cuba, como é o caso de Nicarágua e provavelmente logo mais também será o caso da Venezuela. Quem sabe ela também envie os seus militares para a linha de frente, não é mesmo? E outros países ficarão meio que na retaguarda, cuidando apenas das finanças, financiando a guerra em forma de importação de petróleo barato. A questão que fica remoendo o pensamento é a seguinte: bem, por enquanto estamos apenas financiando parte desta brincadeira macabra, mas e se o caldo engrossar muito ali na frente? Seremos nós também obrigados a enviar os nossos filhos para a linha de frente do combate em favor da nova União Soviética? E se isso acontecer, qual será o preço? Seremos alvos da OTAN, dos Estados Unidos? Enfim, são perguntas que não querem calar. Por enquanto é isso, uma abençoada quinta-feira para todos, e se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e considere tornar-se membro deste canal. Esse canal se sustenta nas pernas por conta dos membros. Então, se você gosta desse canal, considere tornar-se membro. É baratinha, a membresia é super baratinha. Dá um confere, clique aqui no Seja Membro. Até depois.